Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor e fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 9 de abril de 2023 e o nosso tema de hoje são as leis de Karma e Dharma. Então, por favor, a atenção de vocês aos gráficos da conferência. Aqui no primeiro gráfico nós temos a imagem de Anubis, que é o deus dos mortos. Anubis representa o juiz da lei divina. Ele é o juiz da lei divina, o deus dos mortos, o juiz dos mortos, para nos ensinar a respeito do karma. E aqui nós temos a roda do Dharma. Esta roda do Dharma, ela representa a perfeição. Em sua síntese, ela representa o reto pensar, o reto sentir e o reto agir. Nós vamos começar falando a respeito das leis do karma. Karma é uma lei de causa e efeito, ou seja, todo efeito tem uma causa e toda causa produz um efeito. De acordo com a lei espiritual do karma, todas as nossas ações em nossa existência geram karma positivo ou karma negativo, de acordo com a natureza destas ações. Portanto, para que a pessoa possa compreender o karma, ela precisa primeiro compreender a natureza de suas próprias ações, o que ela está fazendo em sua existência. É importante ressaltar que se paga karma também pelas omissões, ou seja, aquilo de bom e correto que poderíamos ter feito por outra pessoa e não fizemos. Então é importante lembrar deste ponto. Karma está relacionado com ações e omissões. Se pode fazer o bem por alguém e se omite, se é negligente, também se paga karma. A omissão e a negligência também gera karma. Vamos estudar agora as duas naturezas do karma. As duas naturezas do karma são positivo e negativo. Estes representam os dois pratos da balança da justiça divina. Este é um dos ícones que nós vamos utilizar em nossa conferência para representar o karma positivo e o karma negativo, a balança e os seus dois pratos. Karma positivo. E nós temos a figura, o ícone, na forma da taça, como uma recompensa, para que nós possamos compreender o que é o karma positivo. A natureza do karma positivo pode ser entendida como uma recompensa e um resultado de ações conscientes realizadas em uma existência e que produzem bons resultados. Os bons resultados de ações conscientes. Bons resultados para os demais ao nosso redor e, por consequência, a nós mesmos. Estas ações conscientes e as manifestações de virtudes, a expressão das virtudes dentro de nós. Aos demais, amor, diligência, paciência, temperança, serenidade, castidade, querer o bem alheio, entre outras. Então percebam aqui que demanda o esforço em desenvolver essas virtudes e expressar essas virtudes para poder desenvolver um bom karma, o karma positivo. O karma positivo ele se faz no desenvolvimento de virtudes dentro de nós, que demandam de nós mesmos um grande
esforço em produzir ações conscientes. É importante lembrar, uma ação consciente demanda um esforço de nossa consciência, demanda recordação íntima. Produzem bons resultados nesta mesma existência e podem produzir resultados para as próximas existências também. Todas as nossas ações conscientes são realmente, de fato, muito importantes, não somente para essa existência, esta vida, e sim para as próximas existências também. E nós vamos vir a desencarnar e encarnar novamente em uma próxima existência, levaremos os bons frutos, estes bons resultados, que são o karma positivo. Atenção agora ao gráfico, que representa o karma negativo. Aqui alegorizado na forma da prisão, a forma do cárcere, o karma negativo. A natureza do karma negativo pode ser entendida como um conjunto de correções que ocorrem em nossa existência para mostrar nossos próprios equívocos, porque muitas vezes nós temos dificuldade em perceber a nós mesmos, em perceber a forma como nós estamos pensando, a forma como nós sentimos, a forma como nós agimos. Muitas vezes, todos nós temos essa dificuldade. E o karma negativo, ele existe para isso, para mostrar os nossos equívocos. Então, ele funciona como um espelho em nossa existência. Ele funciona como uma grande medicina para nos curar dos nossos erros. Porque nossos erros são enfermidades psicológicas, são enfermidades emocionais, são enfermidades na percepção. São enfermidades a forma de perceber nós mesmos. É o resultado de ações inconscientes e a manifestação de defeitos, egoísmos. Por exemplo, defeito do ódio, medo, ressentimento, impaciência, inveja, gula, entre outros diversos defeitos e vícios que nós acabamos por expressar em nossa existência, que são fruto da inconsciência, da falta de percepção de nós mesmos, a falta de recordação íntima. Quando nós esquecemos do nosso Deus interior, nós cometemos erros. E esses erros resultam sempre em um karma negativo. O karma negativo é o resultado de uma ação inconsciente, o resultado de nossa inconsciência. A manifestação desses defeitos irá produzir dificuldades em nossa própria existência. Estas podem ser enfermidades, dificuldades sociais e financeiras, conflitos de família, dificuldades e traumas emocionais, entre outros. Estes constituem o karma negativo, resultado de ações equivocadas e de omissões também. Então perceba-se e entenda-se aqui que tanto o karma positivo quanto o karma negativo, ele é produzido por nós mesmos. Nós produzimos o karma a cada instante de nossa existência, em cada ação consciente ou em cada ação inconsciente, em cada palavra, em cada interação social, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja com os nossos irmãos, seja na escola, seja onde for, seja conosco mesmos. Cada ação que nós realizamos produzirá karma. Uma ação consciente, um karma positivo. Uma ação inconsciente,
um karma negativo. Muitas vezes uma pessoa busca um vício na sua existência porque os vícios nos trazem prazeres momentâneos relacionados a sabores, gostos. Porém, é preciso que se entenda que depois de todo o prazer vem a dor. A pessoa se satisfaz com o vício da bebida alcoólica, ela tem ali um prazer com a bebida alcoólica, mais tarde ela vai ter dor. A dor virá depois, como uma consequência. Mais tarde ela terá uma enfermidade resultante da ingestão da bebida alcoólica. Este é o resultado de uma ação inconsciente. Este tema ele vem para nos alertar. Tudo o que nós fazemos tem um resultado. É importante esta responsabilidade dentro de nós, a respeito do resultado das nossas ações. Quando nós compreendemos o resultado de nossas próprias ações, nós começamos a desenvolver maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade psicológica. Enquanto uma pessoa continue agindo sempre da mesma forma, assim porque quer e porque acha que está certo, de uma forma teimosa, ela vai continuar colhendo os resultados negativos dos seus erros. Simplesmente desta forma, a natureza continuará a mostrar: você continua errado, você continua errado, você continua errado. Infelizmente, o ser humano, na sua natureza teimosa e equivocada, continua a insistir nos mesmos erros e a colher os mesmos resultados. Assim, quando a pessoa amadurece e se corrige e passa a agir de uma forma distinta, e passa a eliminar seus próprios defeitos, desenvolvendo ações conscientes, ela começa a colher bons frutos. Aí se percebe que aquela criatura está deixando de ser teimosa e está começando a se tornar uma pessoa mais responsável e madura. Nós vamos estudar agora alguns tipos de karma. Karma mecânico é aquele que surge como resultado de ações de vidas passadas e que é inevitável. Esse tipo de karma é uma consequência natural das leis universais e pode ser positivo ou negativo. É simplesmente o resultado das ações de existências passadas, de vidas passadas, que vai acontecer na nossa existência porque é o resultado do que nós fizemos. Ele é uma mecanicidade. Está relacionado com o retorno e a recorrência. O retorno é quando o nosso corpo retorna. O corpo existe, ele vive, ele desencarna, morre, ele reencarna, nasce e ele retorna. Retorna e reocorre. Ocorre novamente. Muito do que nós fizemos em existências passadas, nós voltamos a fazer igual. Por quê? O mesmo? Sim. Porque nós carregamos dentro uma mecanicidade. Nós carregamos defeitos psicológicos, vícios que não foram compreendidos, que não foram eliminados. Então, de uma existência para outra, de uma vida para outra, você vai repetir os mesmos erros até que possa se corrigir. Isso nós chamamos em esoterismo de recorrência. Karma coletivo. É o karma que é gerado por um grupo ou uma coletividade. Todos os indivíduos que fazem parte desse grupo compartilham o mesmo karma, que pode ser positivo ou negativo, de acordo com a natureza de suas ações. Exemplo: uma população de uma cidade que possui costumes em comum, alimentando vícios e violência, uma cidade violenta, será vítima daquilo que produziu. Pessoas violentas produzem violência, colhem violência. O contrário também ocorre.
quando as pessoas de uma mesma cidade desenvolvem costumes saudáveis e virtudes. Uma cidade mais tranquila, mais serena, com pessoas com virtudes, com costumes mais saudáveis, e aquele grupo, naquela cidade, vai desenvolver um bom karma. Karma individual. É o karma que é gerado pelo indivíduo em particular, como resultado de suas ações passadas. Esse tipo de karma é pessoal e pode ser positivo ou negativo, dependendo da natureza de suas ações. O karma individual pode ser modificado através do autoconhecimento e da mudança de comportamento. Novamente, aí nós tocamos nesse ponto. A mudança de comportamento é a chave principal para alterar o karma. Se nós queremos alterar o nosso karma para que o karma se torne positivo, para que o karma negativo diminua, nós precisamos aprender a modificar o nosso comportamento. Infelizmente, nas pessoas há bastante dificuldade e teimosia quanto a isso. Modificar o comportamento para as pessoas muitas vezes pode parecer realmente muito difícil. Modificar a forma de pensar, sentir e agir, porém, é necessário. Se a pessoa não quer mais colher aqueles resultados negativos, karma negativo, precisa mudar seu comportamento. Karma familiar. É gerado através das relações familiares. A lei divina, ela reúne pessoas em uma mesma família, para que possam ensinar umas às outras. Percebam que interessante isso. Na família, para que umas pessoas possam ensinar. O convívio familiar é uma escola que nos é dada pela lei divina. Ensinar umas às outras. Nesse processo poderá se desenvolver karma positivo ou negativo, de acordo com as ações e de acordo com as reações de cada um dos familiares. Então significa que as relações familiares, elas produzem karma positivo ou karma negativo. Há na família um local para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos desenvolver e nos corrigir. O normal, muitas vezes, nas relações familiares, é nós procurarmos nos invadir quando tem alguma pessoa na família com a qual nós não nos entendemos. É o mais natural que a pessoa se evada, ela fuja disso. Porém, está incorreto. O correto é interagir com a família. O correto é aprender com ela. O correto é aprender e crescer junto com a família. Desenvolver os frutos dessas interações, para que as interações familiares se tornem um karma positivo e não em sofrimento. A pessoa que esteja atenta às suas relações familiares poderá desenvolver autoconhecimento e produzir karma positivo, auxiliando a si mesmo e aos seus familiares. Karmasaya. Karmasaya é um termo sânscrito que significa depósito de karma. O Karmasaya é entendido como o depósito de todas as ações que realizamos ao longo de muitas vidas e que influenciam nossa vida presente e a nossa vida futura. É o resumo de todas as ações de vidas passadas. Em nós fica depositado este Karmasaya, o resultado do que nós fizemos, de correto e incorreto, resultado das omissões também. O Karmasaya é como uma espécie de herança que carregamos de uma vida para outra e que influencia nossa personalidade, nossas tendências e nossa situação atual. O Karmasaya é compartilhado pelo homem e mulher que se unem sexualmente. Pelo ponto de vista do esoterismo, a união sexual constitui um casamento. Então, homem e mulher, quando se unem sexualmente, é um matrimônio. Dentro do esoterismo, o sexo é um matrimônio. A virtude do matrimônio está dentro do sexo. A virtude do sexo está dentro do matrimônio. O esposo e a esposa, quando se unem no sexo, eles unem o Karmasaya. Eles unem
as ações que realizaram em vidas passadas, unem suas virtudes e também unem seus próprios defeitos. Karma duro. Karma duro é um karma que já foi deliberado. Não se pode sair dele. Por exemplo, doenças incuráveis são resultados de delitos graves em vidas passadas. Se uma pessoa tem uma doença grave, que é incurável naquela existência, significa que ela está sofrendo um karma duro, que é um karma negativo pesado relacionado com enfermidade. E é algo que a pessoa precisará passar de qualquer forma. Catância. Catância é o karma dos anjos e dos santos. Sim, os anjos e os santos também pagam karma. Até os santos e os anjos às vezes têm que pagar o karma, pois afinal, quem tem mais poder tem mais responsabilidade e assim terá que também ter muito mais cuidado com os seus atos. Anjos e santos também cometem erros, não como nós aqui no mundo físico, mas também o cometem, e também pagam karma. Lembrando que os anjos e os santos produzem também um grande karma positivo, devido aos seus sacrifícios pela humanidade. Nós vamos estudar agora como negociar o karma negativo. Nós podemos negociá-lo? Podemos mudar, reverter esse processo? Sim. O karma negativo ele pode ser negociado através das ações conscientes. O karma negativo pode ser transcendido através da prática dos 3 fatores de revolução da consciência. Estas práticas constituem leis superiores da natureza. Uma lei superior supera uma lei inferior. Estudaremos agora cada um dos 3 fatores. Os 3 fatores de revolução da consciência são práticas de tipo superior. São regidas por leis superiores da natureza. A prática, a ação desses 3 fatores supera uma série de karmas e erros, porque eles constituem leis superiores. E uma lei superior sempre vai lavar uma lei inferior. Então, mesmo que nós tenhamos cometido uma série de erros em nossa existência, quando nós nos dedicamos a praticar os 3 fatores de revolução da consciência, nós podemos negociar o resultado dos nossos erros. Primeiro fator de revolução da consciência. O primeiro fator é a eliminação dos defeitos psicológicos que estão agregados à nossa psique. Alguns exemplos: ira, cobiça, inveja, luxúria, gula, preguiça, orgulho. Desenvolvemos em nós a prática da autoobservação, onde observamos as nossas próprias reações físicas, emocionais e psicológicas. Nós aprendemos a desenvolver a atenção plena, a nossa Isis interior, a nossa Divina Mãe, a nossa Tonantzin, a Maria que carregamos dentro, aqui representada pela Isis. Dentro de nós, Deus Mãe, esta força tremenda que nos trouxe a vida, que desenhou o nosso corpo físico, o grande alento dentro de nós. Essa Divina Mãe vive em nosso interior. Quando nós respiramos profundamente, nós podemos senti-la, nós podemos adorá-la em nosso corpo, em nosso coração, em nossos pulmões ao respirar. Esta Isis necessita viver dentro de nós com atenção. Necessitamos recordar-nos dela. Ao recordar a Divina Isis em nosso interior, nós desenvolvemos o estado de autoobservação, um estado de autopercepção de si mesmo. Ao perceber em nossas reações que estas reações
são defeitos psicológicos, nós pedimos à nossa Divina Mãe interior, nossa Ísis, Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Se percebemos preguiça, se percebemos medo, se percebemos orgulho, se percebemos raiva dos demais, raiva e orgulho estão ligados, preguiça e a gula estão ligados. Perceber esses defeitos e suas ligações, suas reações. Se percebemos que está agindo em nós, pedimos, Mãe Divina, elimine este defeito, desintegre, e nós vamos nos corrigindo, vamos nos transformando, porque esta força dentro de nós, ela tem o poder. Ela tem o poder para poder desintegrar esses defeitos de nossa psique, nos corrigir, nos transformar. E nesta transformação, nós podemos realmente corrigir o karma. Se nós não nos corrigimos, o karma não vai mudar. Pelo contrário, o karma vai se tornar mais duro. À medida que a pessoa não se corrige, os erros se acumulam. E se os erros se acumulam, os resultados negativos também vão se acumular. Então, com paciência e amor, percebemos a nós mesmos, sentimos a nossa Mãe Divina e pedimos: Mãe Divina, elimine este defeito, toda vez que percebemos um defeito psicológico. Segundo fator de revolução da consciência, o nascimento alquímico, a alquimia sexual, a ciência do amor, a ciência do sexo, o grande matrimônio perfeito. O fogo de Deus vivendo dentro do homem e dentro da mulher. O poder do amor, a força de Eros, vivendo em nosso interior. O segundo fator de evolução da consciência, o nascimento alquímico, é a união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. Onde o casal transmuta as suas energias sexuais através da respiração profunda. O casal se une sexualmente no coito, vai respirar profundamente e fazer com essas forças masculina e feminina unidas no coito, subam dentro do homem e dentro da mulher. E se transmutem e se transformem para transformar a força da libido sexual em amor puro, amor refinado, para transformar em virtudes, em paciência, em sabedoria, em inteligência, em força, em saúde, em paz, para trazer a paz ao interior do homem e ao interior da mulher, para celebrar a serenidade, para celebrar o amor, para celebrar esta sabedoria. E ao longo da existência, o homem e a mulher unidos no matrimônio perfeito, se unem sexualmente e transmutam essas energias sexuais e vão se transformando e vão se unindo à divindade, porque o sexo é a grande forma de oração ao Criador, porque nós somos frutos do sexo, e pelo caminho do sexo nós somos criados, e pelo caminho do sexo nós retornamos ao nosso Criador, aquele que nos criou, onde vamos desenvolver toda a consciência através desta prática. Esta união sexual é prolongada por toda a vida, proporcionando regeneração física, vital, emocional e espiritual ao homem e à mulher. Esse é o sacerdócio do matrimônio perfeito. E agora a terceira prática, o terceiro fator de revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade. A entrega consciente e gratuita dos ensinamentos espirituais à humanidade. Entregar o conhecimento. Aqui nós temos a figura de Thoth, o Deus do conhecimento, fazendo os registros do conhecimento, entregando os conhecimentos à
à humanidade os conhecimentos espirituais, sem jamais comercializar com o que é sagrado. O que é sagrado jamais deve ser comercializado, deve ser entregue. Não se pode comercializar com aquilo que é santo, não se pode vender a Deus. Os ensinamentos, o conhecimento, deve ser entregue à humanidade com amor e com consciência, com paciência e por toda a vida e sempre. Esta escola de conhecimento, esta escola templo, Auro Florescer, ela entrega os conhecimentos, ela entrega os fatores de evolução da consciência, ela entrega as técnicas e as práticas, e esta escola de meditação entrega as medicinas xamânicas ancestrais do rapé, sananga, e entrega a sagrada ayahuasca. A sagrada ayahuasca, medicina xamânica ancestral, que é entregue nesta escola-templo para ensinar aos estudantes relaxamento e concentração, para trazer força, para trazer vida, para curar. Esta é uma medicina protegida e amparada por lei, praticada nesta escola e entregue nesta escola-templo gratuitamente, para poder alimentar o corpo, para poder alimentar a alma, para alimentar o espírito, para que através da prática meditativa com a sagrada ayahuasca nós possamos desenvolver a percepção de nós mesmos, para que possamos desenvolver através desta prática a percepção de nossas ações e o resultado de nossas ações, para que nós possamos aprender a nos corrigir com amor e com vontade. Será entregue sempre, gratuitamente, a todos aqueles que venham nesta escola, que estejam dispostos a esta medicina e a se desenvolver e a crescer juntamente com ela. Aqueles que estejam dispostos aos resultados de cura que são oferecidos por esta grande medicina xamânica. Tribunal da Justiça Divina. O Tribunal da Justiça Divina, ele é composto pelo venerável hierarca da lei Anubis e por seus 42 juízes da lei. As duas colunas da lei são justiça e misericórdia, sempre em equilíbrio. Justiça em excesso é tirania. Misericórdia em excesso é complacência com o delito. Nenhum dos dois pode estar em excesso, nem a justiça e tampouco a misericórdia. Os instrumentos da lei divina são o livro e a balança. O livro é onde são anotadas diariamente nossas ações, conscientes e inconscientes. Cada um de nós carrega dentro um livro, e é chamado esotericamente de o livro da vida, onde é anotado tudo o que nós fazemos e tudo aquilo que nós omitimos, ações e omissões, ações conscientes e inconscientes. Estas ações, elas são pesadas através da balança. Então aqui estarão colocadas na balança de cada um dos dois lados as nossas ações e as nossas omissões, com o objetivo de determinar o karma positivo e negativo que será gerado. A lei divina, ela possui alguns postulados, algumas regras que vale bem a pena ouvir e refletir. Eis alguns deles. Postulados da lei divina. Quem tem capital cósmico paga com eles. Quem não tem, paga com dor. Quem tem boas obras pode pagar o karma. Quem não tem boas obras paga com sofrimento pelos seus erros. Quem tem as boas obras terá o capital cósmico. O
capital cósmico é como um dinheiro mundano, porém, ele tem uma representação cósmica. Ele é algo que se produziu, um bem que se produziu aos demais. Então, você tem esse capital, você paga com ele. Se não tem, não fez nada de bom, então paga com sofrimento. Faze boas obras para que pague suas dívidas. Ao leão da lei, a lei é representada como um leão. Ao leão da lei se combate com a balança, ou seja, devemos pagar com boas obras quando estivermos sofrendo. Quando a pessoa fica lamentosa e revoltada, o sofrimento se prolonga mais. Se você está sendo vítima de algum sofrimento ou de uma enfermidade, por exemplo, não fique se lamentando e chorando. Pare com isso. Ore pelos que estão enfermos também. Lute pelo bem dos demais e pare de se lamentar. A lamentação, a autoconsideração, o orgulho só vai aumentar o seu sofrimento. Se estamos sendo vítimas de um karma negativo, significa que nós temos que aprender algo. O karma negativo é para aprender, a enfermidade é para aprender. Se está enfermo, ore e lute pelos que estão enfermos também, pelos que estão enfermos como você ou mais que você. E cresça e possa amadurecer nisso. E pare de se lamentar. E que se lamenta é aquele que se autoconsidera. O que lamenta o karma é o orgulhoso, é o vaidoso, que se acha melhor do que os demais. E assim o karma só aumenta o seu sofrimento. Lute pelos demais. Ore pelos demais. Ame. Aprenda a amar. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei inferior ela é lavrada. Por exemplo, quando eliminamos algum defeito em nossa natureza interior, no trabalho sobre nós mesmos, o karma gerado anteriormente por esse delito deixa de ser cobrado. Se você passou algum sofrimento referente ao seu orgulho, ou à sua ira, ou à sua preguiça, se você elimina esse defeito, o karma também vai ser eliminado, o sofrimento também será eliminado. Quando há arrependimento, há misericórdia. A pessoa que se arrepende de um erro, recebe misericórdia. Se não se arrepende, se é teimoso, insiste no erro, então justiça. A justiça se faz para aquela pessoa que não sabe e não aprende ou não quer se arrepender. Então, justiça. Não somente se paga o karma pelo mal que se faz, mas também pelo bem que se deixa de fazer, podendo fazer. Ou seja, é nosso dever sempre auxiliar aos demais. Nós estamos caminhando agora para a conclusão da nossa conferência. Vamos falar agora a respeito do Dharma. O Dharma é a nossa missão espiritual. É o verdadeiro propósito de nosso espírito quando envia nossa alma humana, chamada de Bodhisattva. Bodhisattva é a alma humana. Envia o Bodhisattva ao mundo físico para descobrir e encontrar o nosso Dharma. É necessário desenvolver um profundo conhecimento de si mesmo. E também será necessário negar as distrações, desejos e desvios que existem na vida mundana, porque estes constituem um obstáculo para o autoconhecimento. Ou seja, para que uma pessoa possa viver o Dharma, ela precisa se conhecer. O Dharma ele ficará oculto para uma pessoa que não quer conhecer a si mesma, que não quer se auto-observar, que não quer meditar. Ela não quer. Então, ela não vai conhecer a si mesma. Ela não vai ter acesso ao Dharma quando ela desenvolver a força de vontade para meditar, para se conhecer. Para conhecer o seu ser, ela poderá conhecer o Dharma, a sua missão espiritual. Então, antes, ficará oculto. O Dharma é a missão do nosso Deus interior, dentro de nós, aqui e agora, de instante em instante e de momento a momento. Aprender a viver o Dharma é aprender a vivenciar cada momento.
e transformar as experiências em conhecimento de si mesmo. É justamente por isso que devemos praticar os 3 fatores de evolução da consciência. A morte psicológica, o nascimento alquímico e o sacrifício pela humanidade, eles conduzem ao Dharma, eles conduzem ao conhecimento de si mesmo, a missão espiritual. Através destas práticas, despertamos a nossa consciência, necessária para perceber, sentir e exercer o Dharma. Isto resultará certamente em felicidade espiritual. A felicidade, ela só pode ocorrer no conhecimento de si mesmo. Não confundir felicidade com alegrias mundanas. Alegrias mundanas é diferente. Sensações de alegria, elas são superficiais. Felicidade espiritual é distinto. Está relacionado com o conhecimento direto de nosso ser. Nossa prática de hoje está relacionada diretamente com a lei divina e com o karma. Na nossa prática de hoje, com os braços abertos em forma de cruz, iremos balançar ambos os braços com o movimento dos pratos de uma balança, nos concentrando em nossa Divina Mãe Kundalini e pediremos a ela que negocie o nosso karma diante do venerável hierarca da lei, Anubis. A prática deve ser feita por 7 dias consecutivos à noite, antes de repousar. Antes de repousar, à noite, nós nos posicionamos diante do nosso leito, da nossa cama. Nós estendemos os 2 braços e movimentamos eles para cima e para baixo, como os movimentos da própria balança. Nos concentramos em nossa Mãe Divina e pedimos a ela que interceda ante Anubis, o juízo dos mortos, para que negocie o nosso karma. Isso deve ser feito por 7 dias. O movimento é feito desta forma. Os braços estendidos, desta forma, em forma de cruz. Levanta-se, cada uma, e desce. Ergue e faz o movimento da balança, para cima e para baixo, enquanto se concentra em sua Mãe Divina, interceda ante Anubis, para que negocie o nosso karma. A partir daí, nós estaremos em observação pela lei divina. E de acordo com as nossas ações, nós vamos gradualmente negociando o nosso karma. Entrego esta conferência com o meu real ser, com o meu Deus interior, e agradeço a todos os irmãos pela atenção e pela paciência a estes conhecimentos. Que todo aplauso seja para o nosso Deus interior, jamais para a personalidade.